Abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11. Irei fazer a leitura até o versículo 14. Epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11. Todos encontraram? Diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age na luz. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Oremos mais uma vez. Santo Deus, eterno, majestoso, glorioso e excelso Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo o que o Senhor tem nos concedido. Deus Santo, te peço em nome de Jesus, perdão por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu compreenda a tua palavra corretamente e venha fazer exposição da mesma com fidelidade. Venha fazer a leitura, a explicação e a aplicação. Obrigado por ter falado conosco pela tua palavra. Obrigado por cada um que aqui está, por aqueles que não puderam vir. Deus, abre a mente de cada pessoa que vai ouvir este sermão, para que entendam e assim, Deus, se fortaleçam os que são crentes, os que não são, converta-os do pecado, da justiça e do juízo. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade à exposição da epístola que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, e já estamos bem próximos já do fim. O versículo 11 do capítulo 13 da epístola que Paulo escreveu aos Romanos diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Façam o quê? Exatamente o que Paulo falou anteriormente. O versículo 8, uma pequena parte do que ele falou anteriormente, que é todo o contexto que ele vem falando na epístola. Eu vou ler aqui o versículo 8 do capítulo 13, que diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo.
o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Aí Paulo, continuando, ele diz: façam isso, ame o próximo como a si mesmo, compreendendo o tempo em que vivemos. Paulo ensina-nos a amar o próximo como a nós mesmos, a não guardarmos rancor, como a gente viu desde o início do capítulo 13, a não tentarmos nos vingar das pessoas que nos fazem mal e pedirmos a Deus que Deus, Ele venha agir em relação a essas pessoas, ou entregarmos tudo isso nas mãos de Deus. E Paulo diz que a gente deve fazer tudo isso compreendendo o tempo em que vivemos. E Paulo continua dizendo: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Paulo diz ali, irmãos, aos crentes de Roma, a quem foi endereçada essa carta, e como nós sabemos, essa carta, como toda a Escritura, ela é universal. Ela foi escrita, endereçada, escrita para uma igreja que havia em Roma. Todavia, essa carta, como toda a Escritura, ela é com certeza universal e válida para todos quantos servem a Deus. Portanto, Paulo orienta-nos, ensina-nos, estimula-nos, incentiva-nos a fazer tudo o que ele nos ensinou, compreendendo o tempo em que nós vivemos. Porque Paulo fala que chegou a hora de os crentes ali em Roma e nós também despertarmos do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Irmãos, o que chama muito a atenção nossa é que Paulo disse isso ainda no século I, de que a nossa salvação, ela estava, ou a salvação dos irmãos ali da igreja em Roma, quem foi endereçada a carta, ela estava mais próxima, eles deviam despertar do sono, porque a salvação estava mais próxima do que no tempo em que eles creram, Como os irmãos têm entendido pelas Escrituras, e eu tenho explicado isso aqui, os cristãos do século I, eles acreditavam que Cristo ele voltaria naquela ou para aquela geração, naquele século ali ou pouco depois daquele século. A gente vai perceber o apóstolo Paulo, ele escrevendo alguma vez, e ele dando a entender que ele cria que o arrebatamento da igreja, ou a volta de Cristo, ela aconteceria naquele século. E assim cria toda a igreja primitiva. Irmãos, e por que eles criam assim? Se vocês lerem um exemplo, o livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, se eu não estou enganado, mas eu acho que é isso mesmo. Se os irmãos quiserem conferir, podem dar uma olhada. Joel ele vai profetizar sobre os últimos dias. E esses últimos dias,
Esses últimos dias que Joel profetiza, eles iniciaram, sabe quando? Com a descida oficial do Espírito Santo, ou a descida em plenitude do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E Pedro, ele quando houve ali os judeus que estavam ali se perguntando, questionando, e na verdade afirmando que os irmãos que estavam ali, cerca de 120 irmãos que receberam o batismo no Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2, e os judeus começaram a dizer que eles estavam bêbados. E aquilo era por volta da terceira hora do dia. Os irmãos sabem que hora era essa, segundo se chama de horário judaico? 9 horas da manhã. A terceira hora do dia era 9 horas da manhã. Nessas Bíblias, não sei se é do irmão Ronaldo, ela é Almeida, revista e corrigida, mas se for, vai estar lá. Terceira hora do dia, a hora que basicamente o Espírito Santo tinha descido ali sobre os irmãos, em Atos capítulo 2, e eles estavam ali falando em outras línguas, em outros idiomas, e os judeus falaram, mas rapaz, eles estão bêbados. Aí Pedro falou, não, vocês acham que eles estariam bêbados nesse horário, a terceira hora do dia? Irmãos, e Pedro, no decorrer da explicação ou da exposição exatamente do que Joel falou, que Pedro ali pregou, fez uma exposição do texto de Joel, pregou expositivamente. Pedro, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que cumpriu-se exatamente o que Joel profetizou que aconteceria nos últimos dias. Então, irmãos, por conta disso, e também de outras profecias do Antigo Testamento que veio cumprir-se exatamente na época dos apóstolos, eles acreditavam que os últimos dias já estavam em pleno vigor. Irmãos, e quase 2000 anos depois do que os irmãos nossos acreditavam, a gente pouco ouve falar mais da volta de Cristo. A gente pouco ouve falar e as pessoas não se interessam. Paulo já naquela época disse, chegou a hora de vocês despertarem do sono, ficarem alertas, ficarem atentos, ficarem apercebidos, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. E é uma verdade, irmãos. A nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Sem contar, irmãos, que independentemente de Jesus voltar enquanto nós estivermos vivos, a gente tem que saber, temos que crer, temos que colocarmos isso em nossas mentes, que a nossa vida pertence a Deus. O livro de Samuel, capítulo 2, em 1 Samuel, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer ali que Deus é quem dá a vida e quem tira a vida. É Ele. Ainda hoje estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, perguntei para ela, eu já tinha escutado alguma coisa relacionada ao assunto, mas nunca tinha perguntado para a pessoa e não sabia realmente se era aquilo. Eu perguntei para a pessoa se essa pessoa está indo para a igreja, a pessoa falou não. E a pessoa se criou num ambiente evangélico. E eu falei assim, rapaz, falei, olha, tu pensa bem o que você está fazendo. Por quê? Porque o dia de amanhã pertence a Deus. E a gente vai ter que prestar conta diante dele.
Eu até citei um exemplo de uma pessoa que é parente dessa pessoa, e essa pessoa estava boa e de repente sofreu um ataque e morreu. Isso pode acontecer conosco também. Por quê? Porque a vida aqui, apesar de nós usarmos o termo que ela é nossa, ela não é nossa, não. Nós apenas a administramos. Ela é de quem nos deu, é de Deus. E Ele tira-nos a hora que Ele bem entender, bem quiser. Eu posso estar pregando aqui agora e, quando for amanhã por essas horas, não ter escola bíblica, está Maria chorando, as duas Marias, Sara cantando, agora é só vitória, agora é só vitória, a luta acabou. Como é que é o restante, hein? Agora é só vitória, agora é só vitória, a luta acabou, não sei o que, é o que o resto? Não sei o que, foi embora. E os irmãos, né, rapaz, ontem ele estava pregando, hoje ele está lá na tumba, o corpo está lá na tumba em Bacamarte, e a alma está onde? Se eu obedecer a Deus verdadeiramente, estará no céu com Ele. Se eu não obedeci, eu vou estar pagando mais do que os bandidos que estão aí fora, pelaquilo que eu conhecia, preguei e não vivi. Então, irmãos, temos que nos despertarmos do sono. Sara já ficou ali, quase que Sara falava em mistério quando eu falei isso. Eu vou parar de falar isso, ela vai falar, fazer assim, ixi, falar em mistério. Irmãos, sem contar, irmãos, que como os últimos dias iniciou-se, na verdade, os últimos dias iniciou-se quando Cristo, Ele veio à Terra. Ele nasceu. E na época dos apóstolos, assim eles criam e tinham profecias que eles citavam. Imagina no tempo que nós estamos hoje. Ainda hoje eu estava passando, ia em Bacamarte com o irmão Josemar, passei numa determinada igreja. E sabe, com uma igreja grande, sabe quantas pessoas tem na escola bíblica? O professor e mais 2 pessoas. Irmãos, a gente quando vê uma coisa dessa, a gente compreende e entende que Jesus, quando disse que o amor de muitos esfriaria, isso está se cumprindo na íntegra, na sua completude. O irmão Ronaldo lembra, Petrônio, o pessoal aqui da minha família, Gilberto é um pouco mais novo, os demais são um pouco mais novos. Na época, irmão Ronaldo é mais antigo ainda, mas quando eu me converti em 2010, a escola bíblica era uma festa. Teve um tempo que fazia escola bíblica no dia de Olinda. E não ficava numa classe só, não. Separava as classes. Tá certo que estava ajeitando, mas se fazia por quê? Porque também tinha muita gente. Eu lembro-me que com as crianças, dava cerca de 100 e poucas pessoas com as crianças. Irmãos, e isso é uma alta evidência de que as pessoas não estão se importando mais. E olha que o que é pregado na igreja, como eu conheço nessa igreja, não é o que é pregado aqui não, porque se fosse, nós não tinha ninguém. Apesar, irmãos, que eu estou sentindo muita falta de muitos irmãos aqui na escola bíblica, a gente não posta lá nos status, né? No Facebook, nos status, as coisas, e com um ano, tem a recordação de um ano. Eu estava vendo a recordação aqui, Sara também me mostrou, de um ano da escola bíblica, irmãos, ficava quase lotado isso aqui. E hoje tem poucas pessoas que vêm, eu sei que tem algumas que não podem vir, mas vamos nos esforçar mais um pouco para nós aprendermos da parte de Deus. Porque quanto mais a gente aprende da parte de Deus, mais a gente se fortalece. Quer deixar a gente morto, deixa a gente, só basta a gente começar, não vou para os cultos mais, vou ficar em casa, e pronto, e daqui a pouco não vou ler a Bíblia mais, não vou orar mais. Daqui a pouco a pessoa não quer obedecer, daqui a pouco morreu espiritualmente.
Isso é muito fácil de acontecer. Irmãos, e a Bíblia nos ensina. Oi? E a Bíblia diz: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Irmãos, Paulo aqui usou uma linguagem metafórica, usou uma linguagem figurada, metafórica. O que é uma linguagem metafórica ou o que é uma metáfora? É falar uma coisa com o sentido de outra coisa. Paulo, quando falou a noite está quase acabando, o dia logo vem. Paulo, irmão, se referiu aqui, quando falou de noite que está quase acabando, Paulo se referiu aqui a esse tempo que nós vivemos, antes da volta de Cristo. A todo esse período que os irmãos vivem, tantos que passaram como nós hoje, e se ainda tiver outra geração, até a volta de Cristo. E Paulo diz que está quase acabando e o dia logo vem. E na verdade o Espírito Santo aqui fala pela boca de Paulo, orientando-nos, irmãos, que brevemente Jesus voltará e o dia, ou o dia áureo para os cristãos, o dia áureo, o clímax, ou o principal momento para aquelas pessoas que servem a Deus, ele está já chegando. Que Paulo usa aqui uma linguagem metafórica e chama de dia. Portanto, irmãos, que nós venhamos a estarmos alertas. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Paulo, irmãos, ele ensina-nos agora a nós deixarmos de lado as obras das trevas e revestirmos das obras da luz. O que é as obras das trevas? É tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que a Bíblia ensina-nos, que é contrário ao que Deus ensina, que é condenável nas Escrituras, Paulo orienta-nos, na verdade o Espírito Santo, a deixarmos de lado e nos revestirmos das obras da luz. Irmãos, e quantas pessoas, irmãos, estão recuando, estão baixando a guarda. E quando nós baixamos a guarda, nós recuamos. Na verdade, nós estamos desistindo. Quem já assistiu alguma luta aqui de boxe, eu acredito que pelo menos a maioria já assistiu, os homens, eu acho que já assistiram. Uma luta de boxe, ou seja lá o que for, qualquer uma arte marcial. Tem duas pessoas lutando. Se uma baixar a guarda, deixa a outra bater. Irmãos, aquele ali vai beijar a lona, como diz o adágio, ou a linguagem de quem luta rápido. Ele vai beijar o tatame ligeiro e avexado. Porque ele não vai suportar de tanto apanhar, de tanto ser soqueado ali, ou soqueado. Da mesma forma também acontece conosco. Se nós que estamos nessa labuta, nessa luta, se nós que servimos a Deus e deixarmos de lado ou recuarmos, irmãos, o que acontecerá conosco é, com certeza, quando menos esperarmos, já sermos derrotados completamente. Estarmos com as guardas abertas,
Quando menos pensamos, nós já estamos completamente envolvidos com o mundo. Envolvidos com aquilo que é contrário às obras de Deus, ou às coisas de Deus, a sua palavra. Irmãos, como é fácil voltar a pecar deliberadamente, ou seja, propositalmente. Irmãos, eu não vou dizer por ninguém, eu vou dizer por mim. Irmãos, tem momento que eu estou num determinado ambiente, ou em casa, ou até mesmo com irmãos assim, ou com pessoas que não são crentes, e a gente, quando menos espera, já tem falado coisas que outrora, que noutro momento, a gente tinha dito que jamais falaríamos aquilo. Temos feito coisas que impressionam. Irmãos, e não digo isso, não estou dando esse exemplo aqui baseado em alguém, não. Claro que cada um tem suas falhas e tem feito, mas estou dizendo baseado em mim. Irmãos, se de vez em quando eu paro para imaginar e penso assim, como é fácil voltar a pecar deliberadamente, propositalmente, voltar a desobedecer a Deus como antes fazia quando não era crente. Portanto, irmãos, a gente tem que deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Deixar de lado tudo que é contrário à palavra de Deus. Tudo que é proibido pela palavra de Deus, nós temos que deixarmos de lado. Nós temos, irmãos, que deixarmos de lado. Se Deus diz que a gente não pode fazer isso, nós temos até que evitarmos a aparência do mal. Irmãos, naturalmente acontece comigo, acontece com vocês, como estava citando aqui, e quando menos esperamos, nós já estamos, irmãos, completamente envolvidos com muitas e muitas coisas que é pecado. Imagina se a gente não deixar isso de lado. Irmãos, que a gente venha rejeitar, que nós venhamos, irmãos, além de rejeitarmos, nós viemos odiarmos o que é contrário à palavra de Deus, para que nós venhamos, irmãos, revestirmos-nos das obras da luz, ou da armadura da luz. E o que é a armadura da luz? O próprio Paulo responde, só que noutro contexto, noutra epístola, basicamente o contexto é o mesmo. Todavia, noutra epístola, no caso aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Olha a armadura de Deus aqui. Vestindo a couraça da justiça
e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Está vendo que tem seta, Mirosmar? Você acha que foi tu que falou, Romualdo, quando ele assim, ei, arrependa as setas. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, essa é a armadura da luz. É vivermos, irmãos, fortificados, revestidos com o que a própria Bíblia ela nos ensina. Usarmos todos essas ferramentas que Deus ele falou pela boca do apóstolo Paulo, para que não só os efésios, mas também nós e todos quantos servem a Deus venhamos usá-lo ou usá-la. É dessa forma, irmãos, que nós iremos resistirmos ao pecado. Iremos vencermos. É como eu tenho dito aqui, que nós não iremos pararmos de pecar, porque seria muito bom, né? Mas nós não iremos parar de pecar. Todavia, ao nos revestirmos da armadura da luz, ou da armadura de Deus, nós iremos, irmãos, com certeza, termos uma vida santa, uma vida separada do pecado. Vida essa que a gente vai pecar, vai errar, mas não iremos nos contentarmos com o pecado. Não iremos nos contentarmos em desobedecermos a Deus. E iremos, irmãos, com certeza, além de termos uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida de acordo com os seus princípios, leis, decretos, nós iremos, irmãos, testemunharmos também para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que, através de nós, hão de ouvir e também de ver as nossas ações. Porque imaginam o quanto isso é prejudicial. Tá certo? Como eu tenho dito, que isso não é desculpa para ninguém. Mas o quanto é prejudicial alguém falar assim, eu não vou ser crente por conta de fulano de tal. Eu não vou ser crente por conta de fulano de tal. Isso não é justificativa, não. Quem quer ser crente, não importa quem diga que é crente, faça lá o que quiser. Quem quer ser crente, vai ser crente por conta de Cristo. Agora, que é prejudicial ao Evangelho, e essa pessoa irá responder diante de Deus, isso é um fato. Essa pessoa com certeza irá responder. Tem muita gente que está equivocada em relação a Deus. Está pensando que Deus, ele é a justiça brasileira. E que tem como Suprema Corte alguns abutres, que eu esqueci a quantidade, se é 11, se é 8, que lá fazem tudo por dinheiro. Estão pensando que pode contratar um advogado, e o advogado, ele, por ser uma pessoa dependente de quem for o advogado, que isso acontece. Eu não sei se todos aqui sabem disso, mas isso acontece com frequência. Esses advogados aí, que uma audiência, que tem um aqui em Campinas, que uma pessoa aqui de Riachão já foi para uma audiência, e essa pessoa estava prestes a ser preso. E sabe quanto é que foi? Só uma audiência? 20 mil reais. E essa pessoa saiu desalgemado, não tirou meio segundo de cadeia. Agora, como que isso acontece? Irmãos, é muito fácil de entender quando a gente sabe da coisa. O advogado, por ter um bom nome, conhece quem vai julgar, quem vai bater o martelo, liga, o juiz
ele recebe uma quantia para aquilo ali e libera. E o advogado dá aquele show. Não, porque não sei o quê, e porque isso, e porque aquilo outro. E no final das contas, fulano vai para a rua. E se alguém roubar uma galinha, ou o ovo de uma galinha de granja, nem de capoeira que também não é certo, é errado e é pecado, mas não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Tem que ter um peso e uma só medida. A pessoa é presa. Todavia, diante de Deus, não será assim. Tanto faz aquele que pecou muito como aquele que pecou menos. Todos irão prestar contas diante de Deus. É claro que aqueles que desobedeceram a Deus com mais frequência, aqueles com certeza, irmãos, eles irão pagar com mais rigor. Isso é claro nas Escrituras. Até Jesus ele falou sobre isso. Portanto, irmãos, que nós venhamos, como diz o versículo 13, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Versículo 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. A ideia aqui, irmãos, de agir à luz do dia, é como que o dia aqui é uma palavra figurada que o Espírito Santo, ele inspirou Paulo a usar para o dia que Jesus voltar. Então nós temos que nos comportar com decência, como que estejamos agindo no dia que Jesus tivesse a voltar. E não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Irmãos, alguém poderia dizer o seguinte: Romualdo, eu não me enquadro em nenhum desses pecados que o Espírito Santo ele citou aí pela boca de Paulo e Paulo escreveu. Eu ia dizer a você o seguinte: eu também não me enquadro em nenhum desses daqui. Agora, será que será que você, será que nós, apesar de não nos enquadrarmos nesses pecados, a gente não tem praticado outros pecados e achado que é normal isso? Irmãos, o Espírito Santo aqui apenas fez uma lista de alguns pecados que as pessoas cometem, que são mais comuns. Sobretudo, ou seja, acima de tudo, existem inúmeros pecados que nós cometemos no dia a dia, que eu cometo, que vocês cometem, que todas as pessoas que servem a Deus cometem. E nós temos, irmãos, que nos policiarmos em relação a isso. Nós temos que agirmos como
estejamos agindo à luz do dia. Deixarmos tudo isso de lado e nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo e não premeditarmos satisfazer os desejos da carne. Irmãos, como é que nós nos revestimos de Jesus Cristo? O próprio apóstolo São Paulo, ele dá-nos um antídoto. Ele dá-nos um antídoto, como já citei aqui, da armadura de Deus. E também, irmãos, nós nos revestimos de Jesus através, irmãos, da leitura diária, assídua ou contínua das Escrituras. Nos revestimos também de Jesus através, irmãos, da oração diária, contínua, constante, da pessoa de Jesus, ou da oração voltada ao nosso Deus. Nos revestimos também, irmãos, quando nos esforçamos a colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Irmãos, quando temos uma dedicação completa a Cristo, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pessoas que pecamos, erramos, desobedecemos a Deus, mas ao procurarmos nos colocarmos na condição de pecadores, e pecadores esse que necessitamos de Cristo, e nos humilharmos aos pés dele, reconhecendo que estamos errados e que necessitamos de sua força para praticarmos o bem, praticarmos a sua palavra, nós iremos, irmãos, nos revestirmos dele. Nós iremos, irmãos, como há um adágio popular no meio pentecostal, nos enchermos do Espírito Santo, nos enchermos de Deus, nos enchermos de Cristo. E o que é, irmãos, nos enchermos de Cristo? E o que isso ocasiona, o que isso faz com que nós venhamos, o que isso ocasiona? Isso faz com que, irmãos, a gente venha estar cheio dele. E estando cheio dele, nos revestindo dele, a gente vai rejeitar as obras das trevas. A gente não vai viver premeditando, irmãos, praticarmos os desejos da carne. Irmãos, o que nós vemos hoje, de pessoas que intitulam-se cristãos, e digo isso com pesar em meu coração, de pessoas, irmãos, que são líderes de igrejas, são pessoas que são influentes pela liderança que exercem nas igrejas, e essas pessoas premeditam, vivem premeditando praticar o mal. Irmãos, se nós vivermos uma vida aqui dedicada a Deus, sem premeditarmos praticar o mal, a gente pratica, irmãos, o mal? Irmãos, eu respondo por mim, digo com toda sinceridade, e com temor e tremor em meu coração. Quantas e quantas vezes, orando a Deus, pedindo, meditando, lendo as Escrituras, e ali, cheio do poder de Deus, eu disse: Deus, que o Senhor me livre disso, daquilo outro. E tenho definido no coração não praticar. Entretanto, quanto menos esperei, pratiquei. Fiz. Disse o que não devia dizer, falei o que não devia falar, agi da forma que não devia agir. Irmãos, e sem viver premeditando praticar o mal.
Imagina só se nós não nos revestirmos de Cristo e vivermos premeditando praticar o mal. Irmãos, nós seremos piores do que os infiéis. Seremos piores do que os pagãos. Seremos piores do que as pessoas que estão aí fora, que não têm parte com Deus de uma vez mesmo. Que nós venhamos, irmãos, para concluir o sermão, nos revestirmos de Cristo e não procurar e não premeditarmos praticar o mal. E não ficar premeditando como satisfazer os desejos da carne. Que nós venhamos, irmãos, nos enchermos de Cristo a todo e qualquer momento. Irmãos, quando a gente quer, mesmo quando a gente está num ambiente que não é tão propício, a gente estar orando, cantando, meditando na palavra de Deus, a gente faz. Quando a gente quer, mesmo quando a gente não está num ambiente como esse de culto, num ambiente onde nós nos reunimos congregacionalmente, em assembleia, para cultuarmos a Deus. Quando a gente quer, irmãos, a gente mesmo, no dia a dia, lendo as Escrituras, orando a Deus, cantando a Deus, seja lá onde for, no trabalho, na escola, ali no ambiente de casa, a gente procurar revestirmos de Cristo. Irmãos, e uma vez revestido de Cristo, a gente não satisfaz os desejos da carne, nós não somos dominados pelos desejos da carne. Isso é um fato. Uma vez quando Cristo, Ele reina em nossos corações. Uma vez quando Cristo, Ele é o Senhor de nossas vidas. Irmãos, aonde nós formos, nós iremos refletir a glória de Cristo. Nós iremos demonstrar, irmãos, com atos. Iremos demonstrar não só com palavras, que Cristo, irmãos, realmente, Ele é o nosso Salvador e o Salvador do mundo. E que Ele um dia, irmãos, Ele virá para buscar todos quantos quiserem Ele. Que nós venhamos, irmãos, no dia a dia, nos revestirmos dEle, procurarmos nos dedicarmos cada vez mais a Ele, para que nós venhamos, irmãos, dedicados a Cristo, estarmos revestidos dEle, e uma vez revestidos de Cristo, nós venhamos, irmãos, testemunharmos a esse mundo pecador, a esse mundo anti-Deus, a esse mundo anticristo, a esse mundo anti-santidade, a esse mundo contrário a tudo que a tudo que Deus decretou como certo, irmãos. Que Deus, Ele reina em nossos corações. Portanto, que Deus em Cristo continue nos abençoando. Convido os irmãos